a Érica pode. Aqui, tudo pode. No episódio de hoje, eu falo com a cantora Urias sobre transição, sonhos, espiritualidades, vivência LGBTQIA+, negritude e muito mais. Amiga, que alegria receber você aqui para bater esse papo comigo nesse meu novo projeto, que a gente quer conhecer um pouco mais dessas artistas maravilhosas, que a gente admira e que muitas vezes as pessoas acabam conhecendo só pelo trabalho, pelo que faz e não sabe quem é a pessoa por trás da artista, qual é a trajetória de vida. Então essa ideia é que a gente consiga conversar com essas mulheres incríveis, admiráveis, essas mulheres que têm um impacto na cena, na música, na arte, na TV, etc. Mas não só conduzidas pelo trabalho delas, mas também conduzidas pela história de vida delas. Quem é a gente antes da gente mesmo? Então, obrigada por ter topado, obrigada por estar aqui. É uma alegria, um prazer te receber. Eu tenho certeza que esse papo vai ser assim, ó, maravilhoso. Sim, uma honra estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Não tinha como eu não vir. Né, obviamente, seria uma afronta se eu não viesse. Seria um abuso. Uma afronta, um abuso. Teria uma mensagem. Teria se eu uma não mensagem. Viesse, teria uma mensagem. Teria uma mensagem, teria um processo, eu diria. Mas estou muito feliz de estar aqui. Que bom que você está fazendo esse projeto. Tenho certeza que vai ser, assim, incrível, belíssimo tudo aqui, né? A luz é ótima, a senhora vai ver como a senhora vai ficar bela. Tudo. Tá linda, inclusive, Obrigada. hoje. Uma coisa meio asiáticazinha, Sim, né? uma coisa… Homenagens. Homenagens, amo. Mas foi pensado, esse processo foi se dando ao longo da produção? Foi se dando ao longo da produção. Quando você olhou… Quando eu botei o vestido, o corte da manga, eu falei… Geisha, remete. Amiga, a gente tem um bar, a gente tem uma coisa de um drink, uma bebidinha pra deixar a nossa conversa um pouco mais. Então aqui, ó, tem um menu que você pode pegar o seu. Escolher uma bebiducha. A senhora é da linha mais alcoólica ou da linha mais sem álcool? Depende da ocasião. Tá, e hoje a senhora tá mais Hoje eu tô uma linha mais alcoólica. Amo. Bebidas fortes, eu sou uma mulher de bebidas fortes. Bebidas fortes, a senhora gosta de uísque? Eu gosto de um uísque, meu favorito é o uísque. Já tomou o uísque da Beyoncé? Já tomei o uísque da Beyoncé. Tudo, né? Eu acho fortésimo. É tão leve o dela. Então, mas o dela tem aquele honey, coisa do né? Mel, a coisa do mel. Honey. Eu amo. Mas eu tenho mais pra ajudar a família, ajudar as crianças, pra poder dar… pra poder dar futuro pra Blue. Eu não tenho, nem ter, eu tenho. Eu experimentei de uma amiga que tinha, a Sasha, sabe? E a garrafa, sei. E a garrafa é belíssima, né? Eu amo. Então escolhe sua bebida forte. Eu acho que hoje eu vou de cachaça. Passada! Eu sou uma coisa Minas Gerais, né? Uma coisa ali da cachaça. Verdade, Minas tem essa coisa a cultura. Da cachaça. E a senhora gosta de cachaça? Gosto. E toma assim, toma um shotinho. Toma um shot, uma coisa depois do almoço, né? Pra já dar aquela corroída ali na comida dentro do estômago. Eu quero um fake Cosmo. E a senhora vai com a sua cachaçinha, daqui a pouco alguém traz pra gente. Então vamos começar por aí. A senhora de Uberlândia, né? Como foi essa infância em Uberlândia? Quais são as memórias que você tem, o lugar onde você cresceu? Eu tenho grandes memórias, a maioria delas muito boas, da minha infância, sim. Lembro mais da minha infância do que meus ali 19 anos. 19 ali até uns 24 meio que um borrão, sabe? Mas porque ali… foi um período difícil, doloroso? Eu não sei. Acho que eu tenho que trabalhar ainda pra saber pra onde o meu cérebro tá fugindo, de que ele tá fugindo. Mas a gente chega lá nos 19. Vamos então voltar lá na parte boa e depois a gente vai pra esses 19. Quem sabe você não descobre aqui. Aqui, comigo. Agora. Tomara que não tenha um gatilho ruim. Não vai ter. Mas foi uma infância muito boa. Eu sempre fui uma criança muito ligada às artes, assim. Onde eu cresci, meus pais, eles fizeram de uma maneira que eu acho que nenhum pai ou mãe calculou, assim, sabe? Eles fizeram de uma maneira pra que a gente não visse as coisas acontecendo, pra blindar a gente das coisas, assim, sabe? Então, eu estudava numa escola que não era a escola do meu bairro, era uma escola de outro bairro. Pra eu não ter ali contato, tipo, não ficar aquela coisa do pum. Ai, bairro, vamos matar a aula. Não tinha essa coisa de matar a aula, não tinha como, eu tava em outro lugar. Não tinha, vou embora pra minha casa, vou matar a aula. Não existia. Então a senhora foi obrigada a ser uma CDF? Eu fui obrigada a ser uma CDF. E foi? E fui.
Aham. que eu adorava estudar. E aí meus pais me colocavam, eu participava de uma escola privada na parte da manhã e na parte da tarde eu ia pra escola pública, assim, na era mesma tipo integral. série. É, eles fizeram ser. Te colocou, não vai ficar vadiando. Não vai ficar vadiando. Não vai Não ocupar vai seu ficar vadiando. tempo, Aí vai estudar. Fiquei nesse trâmite até os 12 anos, 11, 12 anos. E ali pros 12 anos eles já começaram a… Ah, não tem mais o tempo integral, mas o tempo que tem você vai fazer cursos. Pum, meu pai me meteu em 2 escolas de inglês. Ao mesmo tempo? Por isso que eu tenho essa grande facilidade com Com o a idioma. linguística, com o idioma. Aí botou inglês e a computação, e era tudo. E isso era tudo no bairro. E seu pai foi um pai presente na sua infância. Foi um pai presente. Uma raridade no Brasil. Uma raridade, Pais mas dentro assim, de é. casa, incentivando. Calma lá, não, nem tanto assim. Tipo, Você vai me contando. não, ele incentivava muito essa… Acho que ele tinha muito essa coisa na vida dele de… A mudança da minha vida vai ser através dos meus filhos. Os meus O que eu não filhos, tive, meus o que eu não filhos tive, vão meus ter. filhos vão ter nesse quesito educação, que abre oportunidades pra eles. Tanto que eu sempre falava que eu queria ser artista, que eu queria ser cantora. E meu pai sempre trazia um exemplo de um jogador de futebol que ele acompanhava na época, que o cara se formou primeiro e depois foi ser jogador de futebol. Então meu pai sempre falava assim, não, mas faz primeiro uma coisa que vai te Dar uma dar uma base. base, e depois você faz o que você gosta. Ele sempre Vai foi ser nessa artista. vibe. E eu sempre assim, grupo de dança, grupo de teatro, aula de dança, aula de canto. Eu fazia… Tinha um projeto… A gente era muito ligado em projetos lá em Uberlândia. E aí tinha um projeto que te ensinava a tocar piano no conservatório. Conservatório. Lá ele chamava conservatório. No conservatório da cidade. Então sempre manteve a minha mente muito ocupada, assim. Eu não tive… E você aprendeu a tocar piano? Eu fiz piano por 2 anos e eu sei muito básico. É difícil, né? Piano tem que ter aquela coisa dos dedos. Sim, um mas ritmo uma belíssimo. mão, um ritmo outra mão, belíssimo. assim. Mas você toca algum instrumento? Não toco. Não toca, só canta. Não toco, toco só e o coração das dança, pessoas. E etc. Com Toca o quê? Só o coração das pessoas, Eu com a amo. minha arte. Eu amo. Toca mesmo, e é impressionante, porque, Sim. né? Mas enfim, a gente vai entrar no mundo da sua arte agora. Sim. Quero continuar aqui com você na sua Sim. história de criança. Então foi pro piano, foi pros Sim. 2 cursos de inglês. Sim, e ainda dava as minhas grandes escapadinhas artísticas, assim, sabe? Eu tinha um grupo de amigos na escola, que a gente conhecia uma drag da cidade. Na época, drag não era a coisa que é hoje, era uma coisa assim, bate-cabelo. Aham, Drag era mas bate-cabelo. bate-cabelo. A maioria E das dublagem. drags, e dublagem. E a maioria das drags eram travestis. Então, a gente ensaiava na casa dela. E depois eu saía do curso de computação. Ia pra casa dela e os meus amigos iam. Os amigos da escola de manhã. Aham. Iam, aí a gente ficava ali das 5 às 7 ensaiando a coreografia do fim de semana. Que ela ia bater o cabelo e a gente ia dançar. Junto com ela no palco. Junto com ela no palco. Eu com Amo. 12, 13 anos. E seus pais entendeu? não sabiam que você sabiam. fazia essa Eu ia- participação especial Não nas boates sabia, de eu fazia, Uberlândia. tipo, pelo menos umas 2 vezes no mês, assim, e ela pagava a gente, então… E pra mim, assim, Era o uma kick. criança de 12, 13 anos, qualquer R$10, minha Amor, filha, eu e fazia o milagre. Eu e pintava o naquela cabelo, época… eu pintava o cabelo, eu botava um babado, eu comprava um cinto de strike pra né… pra trazer os elementos trazer os elementos. artísticos dela, né? Da performance. Entendeu? Então, tinha muito esse trâmite de dançar pra ela, enquanto, tipo, a ânsia de estar participando. E esses meus amigos eram campeões estaduais de ginástica olímpica. Então, sempre tinha saltos, coisas assim, sabe? Estrondosas. Era babado. A Eu minha amo, pré-adolescência eu também amo. foi babado. Então a sua infância foi uma infância muito linda, assim. Você não Sim, teve uma foi. repressão. Tive, sim, uma repressão, mas era muito… Sutil? Era muito no meio da confusão, assim, sabe? Mas você tinha uma repressão familiar ou uma repressão do lugar aonde você cresceu? Acho que num grande geral, assim. Acho que Ambos. era tudo muito diluído, assim, sabe? Mas dentro da sua casa, com esse pai que te apoiava, com essa Sim. mãe que te incentivava. A minha mãe, ela sempre foi muito preso pela segurança dela. Se ela estiver segura, sabe? Tudo bem. Tudo bem. Então, eu sempre fui uma criança bastante diferenciada, assim, das outras crianças. Aham. Então, a minha mãe, ela tinha uma educação que fez ela me colocar numa terapia, num psicólogo ali com os meus 6, 7 anos. Então você sempre fez Por terapia? conta dessa… Sim.
se eu for te contar as etapas, sempre teve esse intervalo de 3, aí depois o intervalo de 5 anos. E aí depois, entendeu? E aí a minha mãe, as 2 primeiras terapeutas que eu tive, foi a minha mãe que me colocou por conta dessa coisa de não saber o que tá entendendo, que essa criança é assim, sabe? Por que que ela é tão assim, mais do que as que já são assim, sabe? Então… É muito assim, muito assim, né? Meu Deus! E aí ela foi… E aí eu fui meio que entendendo, descobrindo, até eu começar a questionar a coisa do gênero, a coisa de tudo. E, por conta dessa grande orientação dela ao longo da minha vida, procurar uma profissional. Aí entrei nos programas da universidade da cidade, que acolhem pessoas trans. Então comecei a minha transição, assim, no começo mesmo foi ali. E o meu pai sempre foi… ele sempre teve uma educação um pouco mais chucra, vou colocar nesse lugar. Olha os drinks chegando logo nesse assunto, gente. Vai ser bom Graças que a Deus, que é pra molha já… as palavras. Não vamos cortar esse assunto, não. Eu não quero cortar, não. saber. Que é já pra descer, já é entendeu? pra descer e a gente entender toda essa história, Sim. né? Então vamos beber dar um golinho do nosso drink. Thank you so much. Eu tenho um canudinho. O meu tem um canudo. Por que o seu veio 2? Menina, porque né, o programa é meu. Ela é a dona, né? Achei babado. Também percebi uma grande diferença dos nossos camarins. Queria deixar aqui registrado. Aquele é mais aconchegante, você não acha? Acho. Mais cozy. Um brinde pra… Cheers, amor. Cheers. Mas enfim. Vamos Dentro de casa vamos sempre parar teve… de reclamar, né, das coisas do programa. Tá. Vamos contar. Mas eu queria deixar nítido que não editem. Se editar, eu vou lá nos comentários. Eu vou falar, eu falei isso. Não vão editar. Eu acho que é super importante a verdade. Ter registrado a verdade. Mas, de fato, eu pensei, não, acho que esse camarim é mais confortável, mais aconchegante. Vai trazer ela mais pra perto. Vai deixar a pessoa mais… Porque eu falei, vai jogar a pessoa naquela sala. É muito grande mesmo. Sem nada, Nossa. A pessoa vai ficar meio que num mausoléu. Entendeu, né? Sem nada. Vocês estão entendendo. Ainda bem que foi você que disse. Eu amo! Mas agora vamos voltar ao voltar. papo sério, que é, você estava contando um pouco da educação… Sim. Do seu pai, que era um pouco mais… Você descreveu como chula, então, tipo, ninguém… foi essa palavra? Chucra. Mais chucra. Porque ninguém tá preparado, né, no fim das contas, pro que for e vier, assim, quando se trata de uma criança, né? Exatamente. Então, ele numa mistura, numa névoa misturada de confusão, com querer proteger do mundo, com querer me fazer entender. Meu pai também sempre foi o cara que fez a gente entender a nossa negritude, eu e meu irmão, entendeu? Então ele sempre apontava pra isso, sempre falava, olha… Ana, no supermercado você não fica encostando nas coisas, não. Você Sabe? teve essa formação racial desde Sim. a sua infância. Sim. Por exemplo, é uma coisa que eu não tive. Eu fui descobrir a minha negritude já na universidade, etc. Mesmo tendo meu avô, que era um homem super retinto. Meus tios, que era porque eu sou uma mulher negra de pele mais clara. As pessoas confundem essa coisa de descobrir a negritude com saber-se negro. É meio diferente. Não é como se você olhasse no espelho e se visse uma mulher branca. Não é isso. É você… Eu sinto, né? Que é você meio que entender que você passa por aquilo… por conta de construções raciais, entendeu? Olha, eu tô passando por essa situação por conta disso, disso e disso. E você meio que passa por isso a vida inteira, mas a partir do momento que você percebe, é que você passa a meio que ter um certo um relacionamento ali com sua raça, sua etnia, né? E meu pai sempre colocou na nossa cabeça essas coisas, mas eu também fui perceber um pouco mais tarde que, tipo assim, poxa, isso é racismo e eu tô passando por isso. E eu passei por isso quando eu tinha tantos anos e aquela situação e aquela outra situação. Então, tipo assim, ele sempre tentou proteger a gente do mundo e um homem negro, né, tem toda essa coisa, essas interpolações, assim, tipo, da relação da negritude com a comunidade LGBT também, tem todos os seus conflitos ali, né, de ideologias, eu diria até implantadas pelo capitalismo, né, mas eu, tipo assim, hoje em dia, tudo… Paz e sabe, amor. paz e amor e tudo e tal. Mas eu entendo que da parte dele que foi uma grande confusão ali pra ele entender, saber que eu não ia passar perigo, saber que, tipo, que eu tava… Na cabeça dele, eu tava escolhendo o caminho errado. Você tá escolhendo o caminho errado, você vai passar um perrengue.
E realmente, Realmente, tinha razão. passa-se um Eu perrengue. passei um perrengue, mas tipo assim… Mas não é uma escolha, né, de um caminho, não até ele tem o que entender fazer, né? que não é uma escolha, que eu seria assim de qualquer jeito. Aí ele já entendeu as coisas, encaixou na cabeça dele já, e foi tudo. Mas foi uma coisa assim de, ai, não pode isso, não deixava o cabelo crescer, não pode deixar o cabelo crescer, sabe? Ó, E de fato é um perrengue, mas a gente teve até um tempo atrás um certo influenciador falando, ou gay, falando que não queria ter filho gay por conta da homofobia, nananana. E a gente precisa começar um pouco a distorcer essa ideia de que o problema do preconceito são as pessoas. São Nós as vamos pessoas. continuar existindo. Sim. A sociedade que vai precisar entender que não dá pra tratar a comunidade LGBTQIA+, dessa forma. Então a gente até entende aos pais que têm as reações de preocupação, de preocupação. de medo. A preocupação dos meus pais era meio que essa, tipo assim, tá, a gente exercita isso aqui, quando você tiver a sua maioridade e for pra rua, você vai passar as coisas e a gente vai estar longe. E aí? Sabe? Mas foram… Então eles ficavam nessa coisa de, tipo assim, segura a sua onda, fica de boa. Porque o mundo lá, entendeu? Uma coisa Aham. assim. E você não conseguia segurar a sua onda, porque a onda tava batendo dentro forte, de muito você. babado. A onda tava explodindo, era um Sim, é tipo, oceano hoje em dia, quando a gente é inteiro. adolescente, a gente não entende muito. Mas hoje em dia, eu olho pra trás e entendo essa preocupação deles era traduzido por mim como… Ah, eles não me curtem, eles não… Mas hoje, olhando num panorama mais distante, conseguindo me dar 2 passos pra trás e me olhar de fora, eu vejo que realmente era uma certa preocupação de violências, de agressões, de toda a coisa que, né, todo mundo sabe como é. Mas pelo que você vai contando, não era nada ultra… conflituoso, assim. Eram conflitos que davam pra tocar. Não é como a maioria dos exemplos, por exemplo, que a gente tem. Por exemplo, eu fui expulsa de casa muito jovem, empurrada pra prostituição. Tem outras meninas que vão contar das agressões que sofrem. Você tinha os conflitos naturais, né? De ser uma criança LGBT, uma criança trans, né? Dentro de casa, as famílias que não entendem. Naquela época entendia-se menos ainda. Muito menos ainda, não tinha nem nome. Exato. Tipo, as terapeutas, as psicólogas não conseguiam falar para os meus pais, também com medo da reação deles, eu acho também. Hoje eu tenho essa coisa assim, por conta de não saber como explicar para as pessoas como era, porque não tinha nome. Igual hoje tem. E aí você passou… E quando você começou a ter nome, então? Vamos falar disso. Não tinha nome, mas você era, e a gente não precisa de nome pra ser o que somos, né? O processo é natural, vai se desenrolando. Quando é que você começa, então, a dar nome? No momento que você sobe no palco pra ser dançarina da sua amiga drag, você já sabia ali que você era uma mulher, que você… Ali, eu acho que uns 2 anos depois dali. Quando eu tinha uns 16 anos, assim. Quando eu tava lá no meio das gatas, elas falavam pra mim… Você é Ereia, você é Amapô. Você não sabe ainda, mas você é Amapô. E era tipo assim, eu nem sabia o que era Amapô, entendeu? Eu tava lá assim, ai, eu vim dançar, sabe? Ai, só quero ser dançarina! Só quero dançar aqui, meu babado, minha música da Lady Gaga, minha música da Rihanna. E aí depois, com os 16 anos, eu já estava numa terapia, numa dessas terapias que a minha mãe tinha arrumado ali pra mim. E aí, com 17 anos, eu conversei com essa terapeuta e mudei de terapeuta. Fui pra resolver a questão do gênero. E aí ela chamava a doutora Flávia, inclusive. Um beijo, doutora Flávia. Amo. E aí Beijo, foi… doutora Flávia. Um beijo, doutora Flávia. E aí foi uma transição muito sem pressa. Não tinha aquela coisa do eu preciso de agora, eu preciso do corpo agora, eu preciso do rosto agora, porque eu não precisava estar dependendo disso, né? Eu tinha a bolsa de faculdade, que eu fazia minha faculdade, comecei. Eu tinha a coisa dos meus pais, eu tava doida pra ter a minha vida, a minha liberdade, porque eu ainda assim… saía com a roupa escondida na mochila, pra também não ter aquela coisa dentro de casa, com aquele sabe? conflito, aquele bafão, então né? saía de casa, passava na casa de uma amiga, trocava de roupa. Ia pra escola, ia pras coisas, entendeu? Aí lá no banheiro da escola, na hora de ir embora, eu botava a roupa de volta, que meu pai que me buscava. Porque não tinha chance aí você… de eu matar a aula, era meu sonho matar a aula. E então você se montava, ficava na aula toda montada, aquele kiki da escola. E nem era toda montada assim. Eu disfarçava muito a minha vontade de estar daquele jeito com os movimentos que aconteciam, entendeu? Então, agora a onda é emo. Então eu era emo porque eu podia passar um batom, podia passar um lápis no olho. Quem não? Eu podia jogar o cabelo pra trás. Não, mas é o estilo, É lógico, ela lógico, é emo. é o rock, Avril Lavigne, o cabelão comprido, a gravata.
É isso, entendeu? Ai, aí quem eu, não, aí eu amiga? jogava pra esses movimentos, entendeu? Aí o emo caiu em desuso, veio o restart. Aí eu vim com tudo, calça colorida, cabelo, pá, tá, eu vim com tudo. Aí depois… Mas você curtia esses universos ou era só a performance? Era a performance da, de poder, da apresentação? de poder botar uma calça justa, Aham. de poder… Dane-se a Dane-se, música. a música, Eu quero a música só… eu não era ia tão- muito, Era mais pra estar ali na estética. Ah, mas a coisa da estética. A coisa da estética from UK, eu era Aham. muito essa vibe. E aí depois veio Lady Gaga, né, na minha vida. Aí, minha filha… Aí corrompeu fronteiras. Aí acabou, aí raspava a cabeça do lado, escrevia não sei o que na cabeça de lado. E isso tudo de bom pros seus pais. Nada de boa, tudo Nada com de- discussão. Tudo assim, discussão. Pegava, Atraque. ai, a calça jeans, pegava, cortava a calça inteira. Minha mãe, porra, quando compra a calça 2 vezes a cada 2 anos. E você vem e rasga as calças. E eu, pá, com as calças. Pegava a jaqueta Foda-se. antiga do meu pai, metia um rebite. E falava, agora eu vou usar assim. Era assim, era disruptiva. A Amo. Lady Gaga foi com tudo na minha vida, assim, pá. E aí quebrou a fronteira e você começou, então, Aí eu comecei performar a performar mais a sua mais identidade. a minha identidade. E aí foi indo organicamente. Aí ali nos 17, 17, 18, eu já… Gente, pra mim é isso e tal, e tal. Aí eu tava só esperando uma carteira assinada pra começar meus babados, entendeu? Pra também não tá, jogada, sabe? Já tinha uma outra consciência, Sim, né? E uma outra estrutura sim, uma também outra pra poder estrutura, passar por esse completamente, processo. sim. E aí você lembra quando foi a primeira vez que você se viu Urias? Que você olhou e falou, agora sim, eu tô aqui. Obviamente, dando todas, né, os Sim. recortes, que a gente sabe que a gente vai passando por um processo. No não, começo é mais sim. difícil olhar e obviamente. se ver, né? A gente sabe. Mas o momento que você teve olha um momento e fala… que eu me arrumei toda pra balada, botei cinta, botei salto, nananã, e tal, botei cílio. E aí, eu me montava, né, de Quase uma drag. Sim. Ou era uma drag mesmo? Ai, sim. Tinha É uma porque personagem? Tinha uma personagem, Chamava Urias? Não. Como não chamava? vou falar como chamava, não. Ah, eu… Nem vem. Ai, por quê? Não. Era uma estética meio alienígena marítima, sabe? Tá, passada, Entendeu? passada. Por isso que eu não quero que ninguém procura. Passada. Era vibe de, tipo assim, se pintar de azul. Passada. Botar uma peruca meio Marte Ataque, sabe? Tá, eu tô conseguindo visualizar enquanto você vai falando. Sim. Eu tô meia barroca, mas tudo bem, tá tudo certo. E aí teve um dia que eu tava… Se a gente tiver uma foto, a gente coloca. Não, Pode pelo colocar. amor de Deus, hein? Ó o processo. Tô brincando. Tô brincando, não vamos pôr foto nenhuma, não. E aí, teve um dia que eu, tipo assim, ao me montar, eu não queria, tipo assim, botar a peruca. Eu queria, tipo, ficar, montada, mas sem aquele… Sem a personagem. Sem a coisa. E ao chegar desse rolê, eu também não, tipo, não queria me desmontar toda, entendeu? Foi um dia que eu dormi montada, acordei assim… Meu Deus, o que aconteceu? Nossa, eu não tirei a roupa. Cheguei em casa, fiquei me curtindo no espelho até dormir. Entendeu? Aí foi nesse dia que eu falei, nossa, realmente, assim… Talvez a coisa do ir e vir, do montar, desmontar, esse movimento, talvez não seja pra mim. Talvez eu tenha que estar assim, até o natural, eu tenha que estar nesse lugar. E aí foi ali que quando eu falei fui com a psicóloga, falei, olha, eu acho que é isso que tá acontecendo. Aí percebi que era isso que estava acontecendo na minha vida inteira. Percebi coisas que eu passava na pré-adolescência, na infância. A minha interação amorosa com as pessoas. Eu não tinha essa coisa… Por exemplo, aos 16 anos, eu não tinha esse desespero de beijar na boca. Aham. Eu ficava, não, eu quero saber da minha diva pop. Eu quero saber de depois do recreio a gente vai fazer o quê. Eu quero saber, entendeu? Eu não tinha essa coisa, porque eu nem tava ali, entendeu? Eu tava Sim. assim… E esse universo também do romancinho adolescente, pra nós, é muito hostil, não, pra né? mim é tipo, Porque pra a mim gente era não tipo cabe, assim, né? não é pra mim. Eu já Quem a tinha gente quer beijar, quer rir da gente, quer tirar Isso. sarro da nossa cara, Tinha quer muito fazer isso. piadinha com a gente na escola. Então é um lugar ainda muito Forte. violento pra gente. E você sempre foi Urias, né? O seu nome já nasceu com você, né? Você não precisou que pensar um nome, Sim. né? As pessoas não sabem disso, que você é Urias. Urias é meu sobrenome, Exatamente. por parte de pai. Meu primeiro nome é Lorena. Aham. Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Olha aí, aqui as pessoas vêm pra Pode. contar novidades. Meu primeiro nome é Lorena e é um nome que foi meu pai que escolheu também. Sério? Tipo, se eu tivesse nascido cis, seria ou Lorena ou Jéssica. Aí eu falei,
vou na ordem natural das coisas aqui, vou pegar esse aqui, e é isso. E ele gostou? Ficou feliz? Acho que ele nem lembra, não. E ele que me contou. Que o nome era tal ou tal, quando eu era criança. Amo. Aí quando… Nunca falei disso com ele, na verdade. Depois eu vou perguntar. Tá. Mas foi essa vibe, assim, tava na… Ai, qual o nome? Eu, qual que foi que escolheram pra mim, então, já que eu tô puxando, né? Aham. E aí foi esse. Lorena Urias. E aí, como eu precisava eu queria um nome artístico. E eu queria que fosse só um nome, que eu tinha visto a entrevista da Anitta falando que tem que ser só um nome. Madonna, Beyoncé, Anitta. Ela fala uma coisa assim. E aí eu falei, eu preciso só de um nome também, então, né? E aí eu escolhi Urias porque era incomum, era legal de falar na língua, Urias. Não tinha ninguém com nome. É um nome que em algumas civilizações era tido tanto como masculino quanto feminino. É um nome que não puxa ali na fonética pra nenhum dos dois lados. Sim. Então eu fiquei nessa pira assim de eu vou nesse, já é meu nome, já é meu sobrenome, então não tem babado. Amo. Aí falando em outras coisas também que eu acho que as pessoas não sabem muito, pelo menos eu não sabia. Você não sabia? É com relação à senhora ter feito entrado na graduação de Relações Internacionais e também de tradução. Você vai fazer Relações Internacionais por quê? O que você queria com Relações Internacionais? Eu sempre fui uma criança artística, sempre fui das artes, sempre fui das coisas. Mas Uberlândia é uma cidade muito universitária. Uberlândia é uma cidade que roda em torno da universidade, né? O movimento de pessoas na cidade, a entrada de pessoas, de jovens por causa da universidade. As festas que rolam na cidade são por conta desses jovens. Então é tudo muito… E a educação lá também… É uma educação que gira em torno da universidade. Existem escolas públicas lá, em que era difícil se entrar, porque aquela escola era a mais aprovada na universidade. Então, quando eu entrei na minha escola, a primeira pergunta que me fizeram é: qual curso você quer fazer? No primeiro ano, assim, de 14 anos. Qual curso você quer fazer? Pra gente já direcionar os seus estudos aqui pra esse curso. Isso escola pública, eu achava um bafo. Nossa, eu achava isso um bafo. mesmo, um bafo Porque eles queriam dar close pras outras escolas, entendeu? E aí, era a única coisa acadêmica que eu me apegava, assim, sabe? Porque, no fim das contas, eu não tinha cacife pra fazer, tipo, música. Não tocava instrumento desde criança, entendeu? Dança, não faço dança clássica desde criança. Então, a gente tem que saber o nosso lugar aí nas coisas, por mais que a gente queira. A gente tem que ter um pé na realidade. Tem que entender. E eu, tipo assim, tinha uma grande relação com o inglês. Então eu fui atrás dos cursos que tinham a base do inglês. Então tinha a prova de habilidades específicas para entrar na universidade. Então eu tinha que fazer a prova de habilidades específicas, fazer o vestibular, fazer o Enem para entrar. E sempre me dei muito bem com línguas, história, sociologia, filosofia. Essa parte da humanas, assim, sempre… É o mundo e dela. Aí… Foi o que eu escolhi ali, o que tinha pra mim. Não tinha muita pretensão. Eu não tinha muita pretensão. Eu tava muito naquela coisa do eu vou fazer isso agora, mas eu vou criativamente, emocionalmente viver de arte. Mas o meu dinheiro vai vir daqui. Eu tava nesse cálculo no da ensinamento cabeça. do seu pai, né? No ensinamento faz do meu pai. Sua base, seu Faz a colchãozinho sua base, e depois… E você faz o coisas depois. E aí eu entrei para Relações Internacionais… E eu devo ter ficado um período e meio, quase 2. Porque eu meio que percebi ali que existiam pessoas ali que eram filhas de pessoas. Entendeu? A vida é assim, A né? vida é assim. A vida é assim. Ali, a universidade, ela te traz uma… Ela te traz um choque. Um choque. Tá, amorzinha, relações internacionais, mas Aí eu vamos falei, lá. poxa, eu vou fazer esse curso, aí depois eu vou fazer um concurso nacional que tem 11 vagas pro Brasil. E aqui na minha sala tem 10 filhos de alguém. E aí? Entendeu? Então, eu não vou perder meus 5 anos da minha vida aqui nesse curso. Eu vou dar licença. Competindo com essa gente cheia de privilégio. Eu vou dar licença. Aí eu entrei pra tradução depois. Fiz de novo vestibular, de novo prova específica e entrei pra tradução. Fiz cursinho no vestibular. Todas essas coisas eu fiz. O cursinho era da universidade mesmo. Então eu pagava tipo assim, R$100 o cursinho, que custava 900 na época. Aí… Fiz o cursinho, passei pra tradução e tal. Ali, tradução, eu fui até o terceiro e meio, eram 6 períodos. Eu fui até metade e pouco ali.
E nessa época que eu entrei na tradução, eu comecei a trabalhar no telemarketing. Então eu trabalhava no telemarketing de dia e ia pra aula de tradução à noite, que o curso era noturno. Então eu ficava do telemarketing das 10 às 6 e na aula das 7 às 11. E aí ia pra casa e no outro dia fazia tudo de novo. Exausta. Exausta. Cansada. E ainda achava tempo pra ir na balada, ensaiar os babados, fazia tudo. Fazia tudo. Nessa época eu fazia tudo. Era A gente assim, ó, é nossa, jovenzinha, girl, né? fica struggle, sabe? Sim. Calma. Quando a gente é jovem, a gente tá A aqui, gente ó. vai bombando. Ai, hoje em dia eu saio Hoje de em casa, dia a gente não 2 aguenta. horas fora de casa, Exatamente, eu tô assim, ai, a volta gente, cheia de vamos pra dor. casa. No dia seguinte parece que tá com chikungunya, dengue, tuberculose, tudo Sim. que mais tem direito. É uma Nossa. loucura. Enquanto você tá se divertindo, você pensa, amanhã vai ser o ó. Bom, então fez todos esses cursos, mas a arte sempre esteve na sua vida presente de alguma maneira. Você sempre soube que você era cantora, que seria cantora? Eu sempre tive esse grande desejo. Era aquela coisa do grande sonho. Mas eu sempre fui muito pé no chão. Eu sempre, tipo assim, ai, quero muito ser bailarina. Mas eu não faço balé desde os 4 anos de idade, então talvez não aconteça. Então eu preciso arrumar um outro sonho, sempre sonhando. Uma menina que sonha. Menina sonhadora. Uma menina risonha, que ri Risonha que que- sonha. Entendeu? Qual é seu signo, Ria? Eu sou de touro. Taurina. A senhora? Eu sou sagitariana. Ai, adoro. Meu irmão é sagitário, Eu sou o adoro. fervo. Eu sou sagitário com aquário e gêmeos, amor. Eu sou… Ainda se faz de sonsa. Ó, não me faço sonsa, não. Me faço de louca, de maluca. de maluca faço mesmo. de doidona. Começa a gritar. Uma coisa, Babado. Mas touro é sonhador em algum lugar, Sim, né? também acho. Mas é terra, né? Chão É terra, também. chão. Porque ele E aí você eu tinha sonha, mas muito cadê a essa base? coisa, Eu tinha muito essa coisa. Até voltando na coisa das universidades, eu decidi sair de tradução, que eu tinha entrado, por conta de que eu conversava com a galera que já era formada, já trabalhava. E eu entendia que o salário não era muito distante do salário que eu já recebia. Então eu falei, eu não vou ficar aqui gastar 5 anos, de novo, gastar 5 anos da minha vida. Olha, se todo Pra mundo chegar tivesse lá. essa sua inteligência, a gente tinha poupado muita coisa na vida, viu? Se todo mundo tivesse essa base, esse preparo pra entender. Porque você tava ali sempre falando, Não, gente, tipo, o que eu falei, é o futuro, E aí, né? o futuro? Aí eu conversava com os recém-formados, eu conversava com quem tinha formado há 3 anos. E a base salarial era… Eu falava, uai, mas se eu trabalhar no que eu gosto, eu consigo chegar aqui. Então eu falei, na verdade, larguei tudo pra cima. Fui me entender mais de música. Aí foi aí que eu comecei a tocar de DJ. Mas aí foi você que eu não tinha comecei a me nada, quando jogar. você abandonou, você não tinha nada firme, nada fixo, assim. Você não saiu da graduação e já Não. tinha uma coisa te esperando. Não, quando eu abandonei a graduação, eu também abandonei o emprego. E eu já tinha… Aí jogou tudo pro Joguei alto. tudo pro Dane-se o alto. futuro, então. Tudo o quê, né? Então… Mas aquele vídeo, tudo o quê? Mas todo o dinheiro que eu trabalhei durante essa minha segunda graduação, eu trabalhei 2 anos e meio, eu fiz um acordo ali no trabalho e peguei esse dinheiro. Vivi desse dinheiro durante 2 anos. Olha, você é Mas super aí- organizada, então. Vivi desse dinheiro durante 2 anos e fazendo as coisas que eu gostava, me interessando em projetos de música, fazendo aulas de coisa de moda, de modelagem, de desfile, investindo no sonho que eu Sim. queria, sabe? E aí foi quando entrou a coisa da moda na minha vida. Isso, vamos falar Sabe? disso. E aí eu começava a me expressar Foi muito, seus né? primeiros trabalhos no mundo artístico, foi como modelo. Foi, recebendo, foi como modelo. como modelo, desfilando em São Paulo Fashion Week. Eu fui meio que descoberta pela própria São Paulo Fashion Week. Eles me mandaram mensagem, falaram, que iam me colocar no booking ali pra eles… Pra galera que ia desfilar me ver. Então, meu primeiro desfile foi no São Paulo Fashion Week, porque eles viram o meu perfil e gostaram muito do meu perfil do Instagram mesmo, assim. As coisas que eu postava, o tipo de informação de moda que eu trazia, no meu ambiente ali, né, nas minhas condições que eu tinha. Então, era tudo, assim, foto do iPhone 4, assim, a estética, entendeu? Eu tratava como estética, amor, era o que é eu o tinha, aesthetic dela. mas eu tratava como estética. Eu falava, é isso? Eu acho que é aí que tá a arte, Então, né? eu vou aqui. Tá com você pegar o pouco, o mínimo e conseguir fazer uma coisa Sim. bonita, interessante. Mesmo Sim. não tendo todos os recursos, o dinheiro, Sim. os equipamentos, E a etc. internet acho que ajudou muito nisso, de você poder espalhar a sua informação para as pessoas que gostam, para as pessoas que querem ver. Você só precisa ter o seu aparelho e um acesso à internet em algum lugar que você consegue colocar para o mundo ver
as suas coisas, entendeu? Então acho que isso meio que deu uma grande alavancada pra mim, tanto no mundo da música quanto no mundo da moda. E aí você começou como modelo. Comecei como desfilou, modelo, O seu desfilava. perfil na internet foi o que fez chamarem a atenção, né, da São Paulo Fashion Week, ali dos agentes. E você ficou como modelo Sim. quanto tempo? Eu fiquei desfilando, ainda desfilo até hoje. Ainda né? é modelo. Ainda sou, Ainda aí está. faço e aconteço. Amo. E aí fiquei uns 2 anos, umas que a gente chama de 4 temporadas, né? Sim. E eu fiz muito, tinha temporada que eu fazia 11 desfiles, entendeu? Era assim, mas eu também não era a It. Ela vai fechar e ela vai abrir. Eu era a filler também, não era assim. Tá, não era o A Kiki. Gisele, a Naomi. Sim. Não, eu era a que Tava tá ali ali na entre fila, elas. É. de boa. Isso, então eu fechava muito. Então eu vinha pra São Paulo na temporada de moda, ficava aqui 2 semanas fazendo tudo que tinha de relacionado com isso, indo nos eventos de moda, fazendo os desfiles, indo nas coisas de maquiagem, me enfiava. Sim. Eu me enfiava, eu era assim. Ai, chegava na porta do evento, ninguém sabia quem eu era. Eu conhecia alguém lá dentro, eu Me bota pra dentro. bota pra dentro que eu. Entendeu? Caruda! Caruda, mas Caruda. também chegava lá dentro e eu sustentava também. Não sujava o nome da pessoa que me botou lá Sim, dentro, porque é muito fina, importante isso. Às vezes você muito bota uma pessoa num lugar e ela vai lá e acaba com o seu babado lá dentro. Exatamente, olha aí. Ó, que chegou a gente tem uma outra um bebidinha pra refil, você. gente. Aqui é refil. Aqui a gente tem uma reposição pra você. Muito obrigada. Obrigada. Então entrava, se jogava. E jogava e tal e tal. E aí, depois de 2 temporadas, eu meio que entendi que, tipo assim, aqui no Brasil eu sinto que dos anos 2000, 2010 pra cá, a moda deu uma freada enquanto indústria, sabe? Enquanto eu não via uma oportunidade de ir pra outro lugar. Eu já tinha feito São Paulo Fashion Week, eu já tinha feito a Casa de Criadores, que eu adoro. Inclusive, já fizemos uma juntas, Já fizemos né? juntas, Casa de Criadores, é verdade, Com a é verdade. Ofélia. Foi, é verdade, fizemos mesmo. E aí eu ficava nessa de, tipo assim, e às vezes eu fazia um, tipo assim, editorial Vogue Itália, que é aquelas que Sim, você passa sim, e sim, tá ali sim, no. sim. Sabe? Ali escondidinha. Sempre Aham. muito sorrateira, muito. Nada de uma capa. Nada de uma Nada capa. de uma… Poxa, gente, nada. Isso é um ó demais. Não, eu tô tentando. Não, eu tô tentando. Eu tô Não, tentando sim. só entender o que você tá trazendo. E aí, eu meio que comecei a, tipo assim, poxa… E eu gostava de cantar, cantava no chuveiro, cantava com os amigos, cantava aquela coisa. Cantava com a Pablo nos intervalos da faculdade. Que você já conhecia a Já Pablo conhecia, na faculdade, na trabalharam faculdade. juntas, estudaram juntas. Sim, no na mesma telemarketing trabalhamos Trabalharam juntas juntas. no telemarketing. Ah. No meio da mesma salona, eu era de uma operação, ela era de outra. Gente, eu dava tudo pra ver essa cena. Vocês Amiga, duas no intervalo, no Gente telemarketing só do tinha pão e céu. café, pão com manteiga e café. Passava na fila do pão umas 4 vezes, elas. Ai, amiga, ai, você de novo. Ai, Ai, fominha hoje, ai né? nossa, Ai, fominha, meio friozinho harmonizada. aqui. Tô… Que E ódio. aí, eu Queria ser percebi. amiga de vocês nessa época. Amiga, queria Devia não. ser- Não, era o ó. Amiga, no final de semana a gente se acabava demais. Amiga, mas é da vida, é do Era- jovem, era do amiga. jovem, era do jovem. Porque Nossa! hoje, por exemplo, a gente se conhece, mas a gente mal pode se ver, trocar. Era uma outra época, a gente talvez teria mais tempo de viver Sim, e é ferver verdade. melhor. E eu Ferver imagino que melhor. as senhoras deveriam Ferver ser na engra- universidade. Porque vocês já são engraçadas hoje, Sim, assim, engraçada? né? Num bom sentido da… Que ódio. Engraçada. Fervidas! Ah, vamos ok. vamos mudar. Fervidas. Eu imagino que nessa época, amiga, é isso, 4 vezes na fila do pão, sabe? É a precariedade da precariedade. Então tudo é E é festa. dali que você tira, é aham, o tudo é suco, festa. É o suco, Isso é entende? verdade. Então vocês já eram amigas desde essa época, trabalharam junto no telemarketing, depois você trabalhou com a Pablo e prosseguimos. Ali no finalzinho dessas 4 temporadas, a Pablo me chamou pra trabalhar com ela. Tanto que eu fazia essas temporadas de moda, mas em Uberlândia eu trabalhava no shopping. Entendeu? De vendedora. De vendedora. Entendi. Aí antes de estourar essas coisas de moda, eu trabalhava no shopping. E aí quando me chamaram, não sei o quê. E aí eu fui, fiz a temporada, faltei 4 dias do trabalho Eita. no shopping, sem assim, ó. Quero nem saber. Ah, dá licença. Acabou. São Paulo Fashion Week me chamou pra ir lá fazer o babado. Eu vou. Abaixa 6 por 1. Aham. Chega! Ó, é 5 por 3, no mínimo. No mínimo. É 4 por 3, né? Inventei um dia. Inventou um dia, mas E aí, tudo bem. E aí eu ficava nessa vibe. Aí
a Pablo me chamou pra trabalhar com ela. Falava, amiga, eu preciso de alguém, eu preciso de uma assistência que seja de produção, mas também que esteja perto no pessoal, que eu possa confiar, que eu possa e tal, e me chamou. E nessa época a Pablo já tinha estourado, já era um fenômeno. Já tinha os grandes hits dela do começo. Já tinha Open Bar, já tinha K.O., já tinha todas essas coisas. Então, e aí quando eu aceitei o emprego, ela sentou. E a bicha é bens, não tem como eu te falar. A bicha é bens, não tem como. Ela sentou pra mim e falou assim: quando a gente tava lá na faculdade cantando, nos intervalos, a gente tinha uma coisa uma com a outra, de tipo assim, amiga, quem ia acontecer primeiro puxar a outra. Só que era uma coisa tão kkk, que quando ela aconteceu, eu nem lembrei disso. Eu ficava assim… Nem lembrava que a gente ficava nessa brincadeira de ai, vamos… Quem for, vai junto, não sei o quê. Só que ela lembrou. Bafo. Entendeu? Chique. E ela me trouxe pra trabalhar de assistente dela como um grande laboratório pra eu entender como as coisas funcionavam por dentro, pra ela me apresentar pras pessoas. Foi assim que eu conheci grandes pessoas. Entendi. Entendeu? Fazendo o seu network ali já. Fazendo meu networking, mas assim, é ela nessa intenção e eu na intenção de juntar o meu dinheiro ali, salário de assistente e fazer um babado. E ali, no meio daquilo tudo, eu virei e falei assim, e se eu pegar aqui esse dinheiro que eu juntei desses meses que eu trabalhei? Porque a gente trabalhava viajando, então eu não gastava com aluguel, eu não gastava com comida. Eu só juntava dinheiro. Porque, E a senhora junta. E eu junto. A senhora não vai num shopping. Hoje em dia, não mais. A senhora não vai num shopping, não torra tudo. Não torro. Ai, que inveja. Não torro tudo assim. Eu gosto de coisas de qualidade, produtos de qualidade, eu diria assim, entendeu? O shampoo da Gata é um shampoo babado, entendeu? Mas aí tudo bem, né? Mas um não é mínimo de aquela coisa do tipo dignidade, assim, né? eu vou vir aqui numa loja de luxo e gastar. Não tem essas coisas. Tá, que bom. Não tenho, tipo Que assim, bom. o que eu tenho, ganhei, nunca gastei com essas coisas. Eu seguro. Nenhum second hands? Nenhum second hand. Tá. Seguro, prefiro investir ali numa cirurgia plástica, mexer na estrutura óssea. Prefiro uma coisa mais… prefiro uma coisa mais, entendeu? Trabalhar meu corpo, minha casa, sabe? Eu prefiro essa vibe. Prefiro assim, ela não tem nada, mas ela pelada, o corpo dela tá babado. É isso que eu gosto, entendeu? Ela não tem nada. Que é o que a gente leva mesmo, né? É o que a gente leva. E Ela aí, juntou o seu dinheiro. juntei o meu dinheiro e virei e falei assim, e se eu fizer juntar meus amigos, artistas de Uberlândia, e fizer um clipe, um cover. Aí juntei meu amigo que conhecia o cara do estúdio, que não ia me cobrar o estúdio pra produzir o cover. Aí fiz um cover do Rapa. Esse cover do Rapa me gerou, assim, grandes coisas. Porque era uma música que eu escutava quando eu era criança. E todo mundo que eu perguntava ao meu redor ali na época, ninguém conhecia. Eu falava, gente, ninguém conhece, eu preciso trazer isso que faz parte de mim. Eu escutava muito Rapa quando eu era criança. E aí eu trouxe na época um cover da Alcione também, que meus amigos em volta, não era essa coisa, Alcione, nananã, ali, naquela época. Sim. A minha bolha, né, gente? Sim, Obviamente, Alcione no Brasil. Claro. E aí, vim trazendo esse cover do Rapa. E aí foi lançando isso na internet. E fui lançando, sem avisar ninguém, tá? Foi não falei nem pra Pablo que eu tava fazendo. Tá, Falei assim, eu vou fazer por mim também, pra depois ninguém falar, ela… É minha. É meu, vou fazer por mim. E aí foi quando começou a surgir, tipo, proposta de gravadora, que eu também nunca assinei. Que eu falei assim, poxa, eu tenho um cover, a gravadora tá querendo assinar comigo? Não dá certo, tem alguma coisa aí. Fui indo, e foi aí que eu entrei em contato. E aí os produtores da Pablo e os empresários da Pablo, que já estavam na nossa vida há muito tempo, que são os donos das baladas que a gente pedia pra entrar, pra você entender a conexão das coisas. Eles pegaram e falaram assim, menina, você tá aqui trabalhando com a gente, não sabia que você cantava? Vamos fazer o babado. E aí foi quando veio Diaba na minha vida. Então você não começou a cantar nas baladas, você já veio com Não, Diaba. eu já vim com Diaba. E Diaba foi o grande marco, assim, o grande divisor de águas pra você. Boom. Foi o seu maior sucesso naquele momento, assim. Maior, assim. Foi babado, porque era uma música, a gente já tinha produzido o conjunto, a gente já tinha produzido o EP.
E era a minha música favorita do EP, era a música que passava a mensagem que eu queria passar, de tudo. Tanto visualmente, quanto signos ali do visual, quanto musicalmente. Uma música que tinha um refrão diferente, que não era convencional do pop, que tava ali naquela escala AB, sabe? De composição. Sim, sim. E aí eu falei, ai, eu queria muito essa música. Aí todo mundo ficou, você não acha melhor começar com uma música mais comercial para as pessoas? Eu falei, não, eu quero me apresentar artisticamente com uma produção autoral com essa música. E aí eu peguei o dinheiro que eles assinaram comigo da minha carreira inteira e botei tudo em Diaba. Por isso que é um clipe assim, uau! Que eu peguei o dinheiro do contrato todo e botei lá. Falei, se eu passar fome depois… Tudo bem, vou entregar uma Aí tá coisa… lá na internet, o que tá registrado tá lindo. O que ficou, O que tá ninguém lindo. vê não importa. O que ninguém vê não importa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Assim, foi um grande sucesso. Assim, sou muito agradecida por todas as revelações, assim, hoje em dia que tenho enquanto espirituais da época de faz isso, insiste nisso. É estranho, porque você nunca ouviu, mas faz isso e tal. Então, Diaba tem muito esse significado. Você tinha uma orientação espiritual de alguém? Um guia? Oficialmente, não. Hoje em dia, com a minha consciência espiritual que eu tenho hoje em dia, eu olho pra trás e falo assim, realmente eu não estava desamparada, não estava solta. Aham. Mas na época, eu agia tipo assim, não. Eu sinto que é Intuitivamente. isso, então é isso, é esse caminho e eu vou insistir. Tá todo mundo falando que não. Mas todo mundo também sempre botou fé nas minhas escolhas, sabe? Então, foi um momento muito assim, certeiro da minha carreira, assim, pum. Ela tá falando disso, ela não sei o que é isso. Trouxe uma outra camada pras coisas, entendeu? Pro jeito de fazer clipe. E Diaba é uma composição sua, porque você é compositora. Eu sou compositora. Né? E você compõe, se não todas, a maior parte das suas músicas, ou todas as suas músicas. Diaba foi você que escreveu? Fui eu que escrevi, eu escrevi com grandes parcerias. Escrevi com Rodari. Ninguém imagina, né, que eu tenho um trabalho com Rodari muito tempo depois. Mas escrevi com Rodari, Gork tá na produção, Mafalda tá na produção, Zebu tá na produção. Então toda essa gente colaborou muito pra botar as coisas, encaixar as coisas no jeito que elas foram pra música, sabe? E aí você falou de comunicar, né? O que você queria comunicar naquele momento, para além da formato de fazer clipe? Porque Diaba traz na sua letra, na sua composição, um recado à sociedade, um digamos recado à assim. sociedade. Você queria Na época, surgir artisticamente eu entendia assim? que a gente, enquanto corpo político, era muito vista como um perigo. Como o anticristão, né? O anticristo. Como o que é ruim, o que não se deve ser, o que não… E eu pensei, e se eu abraçar isso de uma maneira assim? Então eu sou o diabo. Eu sou o diabo na terra, então, sabe? E aí foi tudo muito pra esse caminho, assim. O clipe foi escolhido nesse jeito, a coisa de vermelho, a coisa da pombogira, sabe? De que também tem essa coisa dessa condenação ao feminino quanto a isso. E pra gente é meio que isso, a condenação do feminino que pesa, né, na gente. Sim. Então eu queria meio que incorporar tudo isso… num sentido de eu preciso pegar isso e fazer disso a minha força. Porque aí eu tiro deles. Eu tiro o poder deles de me apontar. Enquanto você é o mal e eu me aponto, então eu sou o mal. Eu sou o diabo. Entendeu? Então não mexe. Era essa a mensagem. Sabe? Era essa a mensagem. E você teve medo Era uma mensagem de ataque enquanto escudo. Não tive medo de nada. Você não teve medo de Não tive medo de nada. De ser rejeitada, Não tive, eu falei, E quando você viu que foi aclamada? Quando você viu que… Aí você ficou surpresa ou também não? Fiquei meio surpresa. Falei, olha, entenderam? Falei, babado, não achei que, assim… E aí, tipo assim, que é uma coisa muito que eu tinha enquanto fã de artista. De ir atrás, de procurar, de saber o que ela quis dizer. Onde ela puxou, de onde ela trouxe. Eu tinha muito isso enquanto fã da Beyoncé. Que ela sempre traz uma coisa, um trem escondido no meio do negócio. Um número que significa um negócio. E aí eu vi que as pessoas que estavam começando a me acompanhar eram assim. E aí isso me instigou artisticamente a instigar as pessoas
a pensar sobre e a discorrer. Tanto que, tipo assim, eu amo quando eu faço um trabalho numa intenção e vem uma pessoa me contando a interpretação dela e eu entendo que pode ser levado para outra intenção. E aí abre, isso estica o meu trabalho para um outro lugar, sabe? Tipo assim, nossa, eu fiz nessa intenção, mas eu deixei aberto para as pessoas interpretarem também do jeito delas, sabe? Isso para mim é, assim, todo artista, eu acho que almeja essa coisa do tipo assim, ela sabe do que eu tô falando, mas o jeito que ela se identifica, ramifica tudo isso, sabe? Amo, amo. Isso é bonito, isso é arte, É né? arte. E acho que é por isso que conecta com tanta gente, né? Extrapola fronteiras. E aí depois você vem com o seu álbum em vários idiomas, que é o Hermind, sim. que já foi para um outro Sim. caminho. E aí a gente quer saber também o que tem nessa mente. Depois de E conta também um Diaba, pouquinho do álbum, óbvio, sim. né? Depois de Diabo, eu lancei um álbum chamado Fúria. Fúria, é verdade. Tem Fúria. E aí, nesse álbum, eu comecei a falar também enquanto a corpo político, mas enquanto o exercício da raiva enquanto combustível, né? Porque a gente passa muita raiva de todos os ângulos, sistêmica, uma raiva de que você olha e fala assim, não posso fazer nada com isso. Posso fazer nada contra isso. Então eu queria muito exercitar isso. E aí esse álbum me fez, durante as entrevistas e as divulgações do álbum, as pessoas me perguntavam muito sobre o meu corpo. Tanto o meu corpo Fúria. No Fúria. Tanto o meu corpo político, quanto o meu corpo físico, quanto… E era tudo muito em volta do corpo. O Hermind foi uma fuga do Fúria. Eu não queria falar de corpo, mas midiaticamente, você não fala para uma pessoa, para as pessoas que consomem a mídia, não pensem nisso. Você não pode, esse pensamento não pode… Quando você vira e fala publicamente, gente, não pensa nisso, você já está direcionando o pensamento para tipo, isso. não pense num elefante. Aí as pessoas vão pensar num elefante. Então eu precisava puxar para o outro lado. E aí eu puxei para a mente, porque eu não queria falar do corpo. Entendeu? Que interessante. E aí eu tava nessa coisa, esse pensamento de eu preciso falar da minha mente, eu preciso falar de como funciona a minha mente, mas como funciona a minha mente, nanana. E aí eu vi um vídeo no TikTok, juro pra você. Fonte, acredito. TikTok. Eu acredito. Sabe quando fala? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu acredito. Fonte, TikTok. De um estudo de uma universidade da Bélgica que comparava o cérebro de crianças trans com crianças cis e faziam uma equiparação, não de diferença, mas de igualdade. Entendeu? E aí eu comecei a pensar, poxa, estamos sendo integradas na sociedade de maneira biológica. Sim. Não é mais sobre o social. Então eu preciso falar da minha importância biológica. Preciso pegar esse estudo que fala da mente e falar de como eu sou parte da biologia, que eu não sou só parte do social, não é um delírio social, uma coisa, entendeu? Se não tivesse esse formato de sociedade, eu ainda estaria aqui. Sim. Então, o Hermind é meio que sobre isso, sobre essa fuga do corpo, mas trazer essa coisa da mente enquanto parte biológica, me reafirmar biologicamente. Eu faço parte da natureza. Eu, enquanto pessoa trans, faço parte da natureza. E o Hermind é meio que sobre isso. Por mais que seja uma grande fritação, um grande panelaço, as músicas falam sobre a interação do meu corpo enquanto o que é natural, enquanto o que é social, enquanto o que sabe, do meu cérebro e como… E aí eu peguei partes do estudo para falar dessas comparações de pedaços do cérebro menores em mulheres cis e em mulheres trans são do mesmo tamanho. Todas essas coisas, sabe? Muito então o Hermind passa por isso, sabe? E eu queria… me comunicar em inglês e em espanhol, por conta da grande… Você é fluente nos dois idiomas? Não, eu sou fluente apenas em inglês. Tá. Em espanhol, eu dou uma grande… Portunhol ali grande dela, portunhol, aquela coisa que toda brasileira entendeu? faz. Elas se viram bem, elas se viram, elas são latinas. viram. Querendo ou não, elas são latinas. Elas são latinas, exatamente. E aí eu queria muito ter essa tentativa de expansão do meu trabalho, fazer outras pessoas entenderem do que eu estava falando. No fim das contas, eu queria fazer música eletrônica brasileira para o mundo. Com Hermind. Bafo e fugir dessa coisa corpórea. Eu achei muito bonito o que você foi falando, porque não é só a fuga do corpo pra não ser só eu não o podia corpo. falar assim, gente, parem de falar do meu corpo, eu não quero mais falar do meu corpo. Porque eu ia chamar atenção pro meu corpo se eu falasse. Então eu decidi… Você se sentiu em algum momento muito hipersexualizada? Sim, com Isso certeza. te incomodou?
Às vezes sim, às vezes não, Ou você viu? acha que é Às mais vezes- interessante, por exemplo, ter uma mulher trans que também possa ocupar esse lugar? Eu queria, na verdade, mostrar que não era só, ela só é gostosa, ela só não sei o quê, sabe? Eu queria mostrar para as pessoas que existe uma linha de raciocínio no que eu faço. Existe um crescer e um decrescente que eu sei ler. Não que eu sei, Compor. e não que eu sei ler de pegar e ler, que eu sei ler o ambiente. Eu sei ler politicamente, eu sei ler historicamente, eu sei ler socialmente, sabe? Queria mostrar para as pessoas que, tipo assim, para chegar onde a gente chegou, não adianta ser só bonita. Você tem que ser inteligente, você tem que ser ligeira, você tem que saber falar sim e falar não. Então, tipo assim, que eu tenho certeza que a senhora chegou aqui sabendo falar o sim para as pessoas certas e o não para as pessoas certas. Sim, claro, com entendeu? certeza. Então, assim, as pessoas pensam que, ela é bonita, ela chegou lá, ela não sei o quê. Não, 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 não. Até porque bonita não era antes também, entendeu? Então, inteligente Deixou de comprar tinha que bastante ser. bolsa pra fazer a beleza delas. E Ai. bota, e bota. E coleções e coleções. Ótimo. Mas e, é meio que isso, o Her Mind é meio que isso. e também foi um álbum super… Não, assim, eu me acabei. Foi minha época de Beyoncé. Amo, Que eu botava o amo. cabelão, pum, coreografia, pá, 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 pá. Chiquérrima. Eu precisava disso pra mim. Precisava. Tipo assim, e esteticamente, sonoramente, é plástico. É muito plástico, é Sim. muito pop, é muito… É frito. Sabe, mas se você pegar, é frito. É frito, mas é se bom você pra pegar treinar. Mas se Eu você pegar amo. do que eu tô falando… É aquela coisa profunda, aquela coisa densa. É como nossa grande Leona nos ensinou, né? A gente faz rir aqui pra conscientizar, fazer a pessoa, entendeu? Então é meio que… Os ensinamentos, temos que pegar as nossas contemporâneas aí. E aí… Babado. E aí, emprestando um pouco dessa sua analogia com a nossa diva mor, mãe de todas, Beyoncé, eu quero ir pra Carranca. Carranca, então, você já traz uma versão mais Solange Knowles? A gente pode dizer que você já traz essa coisa mais… Ai, uma coisa, o movimento é mais leve. E Carranca, ela vai para uma brasilidade, ela traz ela traz consigo maior uma brasilidade. Tem uma música que aí vai na ponta, outra ponta do que é diaba, que é Deus, né? O que você queria contar com essa música com criolo? O Carranca foi meio que, pra fechar o círculo lá atrás, vem o Fúria com o corpo, o Her Mind com a mente e Carranca com o espírito. No fim das contas, durante a minha vida pessoal, foi quando eu me reconectei espiritualmente com as coisas da minha vida. Foi quando eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi os sinais que estavam sendo me dados. Então, Carranca foi uma reconexão com essa espiritualidade, que acaba vindo com essa reconexão da ancestralidade. Uma ancestralidade um pouco perdida, um pouco defasada por conta da colonização, por conta da escravidão, né? Que a gente olha pra trás, não existe árvore genealógica. Pra gente que é preto e filho de escravo no Brasil, Sim. de pessoas escravizadas. Não existe pra trás, pra trás, pra trás. Chega numa hora que o nome Lima acaba, o nome Oliveira acaba, o nome Silva acaba, que você não… pra onde? Entendeu? E aí eu senti na religião essa conexão com o passado, com o antepassado. E Deus, com o crioulo, vem nesse lugar de recontar essa história, de contar como isso foi roubado da gente. Essa possibilidade de olhar para trás, essa possibilidade do passado. E eles fizeram isso. Aí quando a gente fala colonização, eu não sei como as pessoas, num geral, entendem como foi, assim, sabe, a escravidão, assim, pra eu fazer você não se revoltar por trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, eu preciso apagar a sua identidade. Foi isso que eles fizeram com a gente, eles apagaram a nossa identidade através também da religião. E Deus é uma denúncia enquanto a isso, entendeu? Levaram Deus, e é por isso que eu não amo nunca mais, levaram o meu Deus. Entendeu? Levaram a minha religião, a minha cultura, levaram o meu nome. Então, Deus é meio que… O início do álbum é meio que essa denúncia de como essas coisas foram tiradas da gente. As próximas músicas são outras ramificações do que foram tiradas da gente. Tem Quando a Fonte Secar, que é uma denúncia de como os movimentos artísticos bebem da gente, mas não se chega na gente o dinheiro que saiu, né? A riqueza que saiu da gente não volta pra gente em dinheiro. Então, o Carranca é meio que… No começo do álbum é meio que esse sentimento de revolta contra… essa força que nos tirou de nós, sabe? Sim. E ao denunciar isso, eu queria muito com esse álbum recontar histórias que já foram contadas. Essa história não é uma história nova. Sim, sim.
É a história mais velha do nosso país, né? Mas eu sinto que a gente, enquanto humanidade hoje em dia, a gente é forçada, às vezes, a esquecer dessas coisas que nos fizeram. E a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar quem tá com a gente precisa lembrar quem é o inimigo. Entendeu? Sim. E o álbum é meio que essa coisa do tipo assim, eu preciso contar essa história agora, pra daqui a 5 anos alguém contar de novo, pra daqui a outros 5 anos alguém contar novamente, pra gente não deixar eles esquecerem. Porque a gente não vai esquecer. Não. Tá no nosso dia a dia. Nosso Tá no DNA. nosso espelho, É. entendeu? Tá no dinheiro que a gente gasta, no dinheiro que a gente ganha, entendeu? Tá na televisão, tá em todo lugar. A gente não esquece, mas eu não quero que eles esqueçam. Entendeu? Esse foi um grande álbum, assim, de denúncia. Chamo pra beleza, mas é um álbum de revolta. Mas também é um álbum de encontro. Que eu encontro a paz, eu faço um relacionado ao voltar ao passado, voltar lá naquela Etiópia antiga, em que não existia raça, porque todo mundo era preto. E você traz muito no álbum essa espiritualidade africana, Sim. né? Esse lugar Porque é de é o África. ponto de conexão da gente com o nosso passado. Sim. Entendeu? Você imagina num Brasil escravocrata o candomblé chegar aqui pra gente. Você entende? Tipo Sim. assim, o que eles tiveram Sim, claro. o que eles tiveram que esconder, o que eles tiveram que mascarar, o que eles tiveram que enfrentar pra chegar na gente, essa forma de contato com os ancestrais que a gente não tem através de livros, a gente não tem através de história, a gente não tem através de nome. A gente não tem. O quanto foi apagado de Enquanto nós, foi né? A apagado nossa de nós. ancestralidade. Sim. E aí eu queria trazer essa questão do candomblé enquanto conexão com essa ancestralidade violentada, sabe? Sim. E por que carranca? Ai, aí é pesquisa. A louca. Estamos aqui para ouvir toda a sua referência bibliográfica. Carranca por conta do objeto em si. Porque foi um nome que chegou pra mim. Porque eu precisava de um nome que fosse um nome só. Precisava de um nome só pro álbum. Eu precisava de um nome que fosse impactável. Precisava de um nome que qualquer brasileiro saberia o que fosse quando eu falasse qualquer brasileiro. Da tiazinha lá da escola, da cantina, a minha mãe, qualquer brasileiro saberia. Então é um símbolo brasileiro, é um símbolo muito bem difundido nas casas brasileiras. Então, a minha avó, a minha tia, que é católica, tem uma carranca na porta de casa para afastar os maus olhados, entendeu? E a gente trouxe no álbum uma carranca vermelha, que é para simbolizar Exu, que também é essa coisa do movimento, é quem leva, é quem traz, é quem deixa entrar, é quem não deixa entrar. É quem não deixa acontecer, é quem deixa acontecer, é quem abre o caminho, é quem fecha, entendeu? Então a carranca tem muito disso. E historicamente falando, as carrancas numa certa parte do Brasil eram colocadas na frente dos navios, das navegações para proteção de espíritos que estivessem. E o álbum tem muita conexão com o mar. Então o carranca foi muito a grande conexão de tudo, sabe? Essa figura que protege, que daqui pra trás não vai passar, entendeu? Então Sim. eu queria muito, sabe? Eu Sim. queria essa identidade, essa conexão, mas eu também queria essa história, essa força, porque é um álbum que tem a ver com navegações. O álbum fala de mar, é através do mar que eu encontro essa paz, dessa revolta no começo. O mar foi o caminho de vinda, que foi um caminho tortuoso, um caminho difícil, mas também a gente precisa lembrar que é o caminho de volta. Sim. Entendeu? O mar é o maior cemitério de pessoas negras do mundo, sabe? Então tem muito essa coisa do mar com a carranca. Por com isso não o sei quê. azul. Por isso o azul. azul. Na verdade, olha, você veio com tudo, viu? Nas perguntas. Na verdade, foram escolhidas, eu e a diretora de arte, a Odi, escolhemos as 4 cores do álbum: o azul, o vermelho, o preto e o branco. O preto e o branco por conta desses conflitos, dessas tensões raciais, o preto e o branco. O vermelho por ser uma cor que representa Exu, por ser uma cor que representa a África. E o azul por ser uma cor que representa o royal, a tida realidade, a tida realeza, Realeza. a Europa, essa dualidade. Então são essas 4 cores que a gente trabalha no álbum por conta dessa história, dessa interação. E aí, Azul Realeza, você traz para compor esta obra um ícone, uma figura importantíssima para nossa comunidade, que é a Marcinha do Corinto. Em que momento você pensou da Marcinha nesse momento e como é receber a Marcinha do Corinto, que é uma
transcestral viva, alguém que viajou Europa, alguém que fez Ela shows esteve lá em todos os espetaculosos, momentos. lindíssimos, numa época onde se mal podia andar na rua. Quando você enxergou a Marcinha neste álbum e como foi ter Marcinha do Corinto junto com você? Percebi num álbum que eu estava falando muito de ancestralidade negra. Mas eu não podia deixar de pensar nos meus outros recortes, né? E as que estão aí? E as que fizeram? Entendeu? E a gente escolheu a Marcinha por conta de tudo que ela sempre representa e representou. A gente escolheu a Marcinha por conta de que eu queria muito eternizar a arte dela enquanto apresentação para as outras pessoas, ser um link de apresentação para a arte dela para as outras pessoas. Eu acho que é um dos meus maiores privilégios da minha vida, assim. Quando a gente começou a entrar em contato com ela, não sei o quê, ela parou tudo. Falou, não, eu quero falar com ela. Quero que ela venha aqui na minha casa tomar um café comigo. E eu fui na casa da Marcinha do Corinto tomar um café com a Marcinha do Corinto. Tá? Eu amo esse encontro, gente. Juro, ela me mostrou as coisas… Todo o acervo que ela tem, né? As coisas mais raras que existem. Ah, essa mulher é uma divindade. Ela me mostrou o haute couture que o próprio Mugler fez pra ela. Ai, que chique. O próprio Armani fez coisa pra ela também. Tá tudo lá, eu vi tudo com os meus olhos. Eu fiquei assim, meu Deus, você esteve lá, sabe? Troquei uma ideia com ela e todas as coisas. E depois já fui na casa dela mais umas 2, 3 vezes, assim, só por… Ai, eu vou ir na sua… Vem aqui em casa, vou ir na sua casa. Então, Só dá uma tricotada. só dá uma um tricote tricotada, trans. abrir o Instagram, falar mal dos outros. Adoro essa vibe. Ai, passada. E ela sempre foi muito solícita. Ela sempre foi muito presente. Ela sempre quer. Ela quer ter o merch. Ela quer ter o boné que lançou. Ela quer ter o vinil. Ela quer ter as coisas pra ela de tipo assim, olha… Sabe, ela faz É com dela orgulho, também, ela faz com né? orgulho, porque é dela também. É dela também. Se não tivesse a narração dela, o álbum não seria direcionado pra onde eu queria que ele direcionasse, entendeu? Uhum. A narração dela que é a liberdade, e depois a parte do encontro do mar com essa coisa de voltar, e depois o Eterna. Como ela fez questão de botar em mim o Terrier Mugler dela. Amo, sabe? amo, que é aquele de franjas que Sim, eu uso. sim. Aquilo é dela, aquilo lá foi feito pra é ela. dela. Sim, ela colocou em mim, falou, é assim que bota, lá na hora das gravações. Ficou atrás da câmera, olhando a câmera, falando, balança assim, não sei o quê, que vai fazer Gente, tal babado. Eu amo esses making up. Ela foi, assim, muito babada, assim, não E tinha que lindo como… esse encontro das gerações, Sim. né? Ela com você, se encontrando, fazendo arte juntas. É muito importante, eu queria muito que as pessoas jovens, hoje em dia, eu me tirando, né, dos jovens. Mas não, gente, tenho 22 anos, estou aí, sabe? Aquelas… Mas 22 anos. 22 anos. Passada. Na passada. imprensa é 22. Amo. Não, é o que importa. É o que importa, é o que conta. É o que Mas conta. eu queria muito que as pessoas mais jovens entendessem que a nossa saída é a conexão com o passado, sabe? A nossa saída é entender o passado, entender os acertos e os erros do passado pra gente repetir os acertos e não repetir os erros. Eu queria que as pessoas entendessem isso e eu sinto que as pessoas jovens hoje em dia não têm esse contato com quem são como elas, só que de outra idade. Aham. Sabe? E com quem abriu o caminho para que elas Com pudessem quem ser, abriu o caminho né? para que elas pudessem ser. Teve muita e isso luta. tem muito também essa conexão com outras gerações. Vem muito acentuada em mim através do candomblé também. Por conta disso, por conta de que você tem que bater cabeça pro mais velho. Sim. Entendeu? Sim. Você tem que abaixar a cabeça, porque ele tá ali há muito mais tempo. Você só tá aqui porque ele tá ali. Exato. Entende? Então eu quis trazer isso pro álbum também, sabe? É um álbum que brinca muito com o tempo, que tem essa coisa do passado e o presente e o futuro estarem acontecendo aqui agora, sabe? Por conta da musicalidade, é uma musicalidade que traz ali uma coisa de nostalgia, mas você fala, nossa, isso nunca foi feito, mas eu já sei, eu sei o que é isso aqui. Eu já reconheço. Eu reconheço, mas sabe? Então Sim. tudo. E ela traz isso, porque ela está aí.
Ela está aí. Ela é atual, ela é de agora. atual, exato. Mas ela também esteve. Aham. E ela estará, através disso ela estará. E Sabe? pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. E você trata muito da espiritualidade, a reconexão, essa volta, o mar e etc. Ao mesmo tempo que tudo isso é muito político também, porque traz uma mensagem de ressignificação, de enfrentamento. Em determinada faixa da música, você chega a vestir uma faixa presidencial no show, né? Você tá tentando roubar meu lugar? Ainda não. Ainda não. Mas como é essa mensagem política também do álbum? Acho que o álbum, de todas essas intenções que eu já te contei, é bastante político. Trazer Tudo a é político, história isso, é. e trazer de volta e relembrar as pessoas do que aconteceu e relembrar de como aconteceu e nananã. Sobre essa música em si, A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Ela foi muito Que eu uso interessante. sempre nos meus vídeos. Por favor, e continue, eu tá? uso sempre dando nos um meus royalty vídeos. pra ela, pra eu poder almoçar aqui já que eu vou almoçar aqui, ó. Olha, filma aí pra você ver se é barato ou não. Entendeu? Pra eu poder… Por favor, use Sempre nos meus vídeos. Mas foi uma música que ela foi muito interessante, porque tem uma coisa que se chama domínio público, né? Uhum. Uma obra artística, seja ela música, seja ela desenho animado, seja ela o que for, ela existe um tempo dentro da lei para ela virar domínio público. O Gork, o produtor do álbum, chegou para mim e falou assim: ano que vem a gente começou a produzir o álbum. Comecei a produzir o Carranca 2 anos antes de lançar ele. Então o Gork chegou para mim e falou assim: ano que vem, certa música vai ser domínio público. Que é a Orquestra Guarani, Sim. que é que usaram na abertura do programa de rádio, Voz do Brasil. Ele falou assim: e eu preciso que nós sejamos as primeiras pessoas a usar esse sample. Preciso. Porque ela vai virar domínio público e qualquer pessoa pode usar. Sim. Se você quiser entrar lá no seu computador, pegar o babado e fazer uma música com o Guarani, hoje em dia você pode, porque é domínio público. Tá. Vou guardar essa dica aqui. Pode ir lá fazer. Vai lá e faz. Se eu acordar, me der uma louca, vou vai pegar lá e já vou faz. compor. Já olha lá na lista dos domínio Ótimo, público, pega tudo já que… pego, já vou sair escrevendo. E aí a gente ficou muito nessa, né? E aí eu quis trazer a coisa do tipo assim, poxa, quando eu era criança eu escutava a Voz do Brasil. Meu pai me pegava na escola às 5 horas da No tarde. radiozinho. Até eu chegar em casa, pum, Voz do Brasil. Então, eu quis muito trazer essa coisa, a letra da música e o uso dos samples e as coisas. Eu quis muito trazer num desafio da gente pensar. Ai, que bom que é você que tá me perguntando isso. Que eu sei que eu tô falando com alguém que vai me entender. Da gente pensar enquanto a ditadura ainda é presente. Uhum. Por conta de que você ainda é obrigado a ouvir 7 horas da noite na rádio, A Voz do Brasil. Eles ainda estão aí, dentro da sua casa. Entende? Sim. Então, a composição da música foi muito aquela coisa do tipo assim, eu preciso fazer uma música dançante, mas eu preciso que a mensagem… Leona. Tá. Leona sempre, Vingativa. Sempre Leona Vingativa aqui com a gente. Sua grande minha grande base. referência, sua mentora. Um beijo, Leona. Um beijo, Leona, diva maravilhosa. E aí eu queria fazer as pessoas dançarem, mas com a letra eu queria trazer a coisa do questionamento, entendeu? Eu vos apresentar a Voz do Brasil. Quem é a Voz do Brasil? E aí, quem é agora a Voz do Brasil, entendeu? Quem é o dono, quem é que vai soltar o cão? Entendeu? Quem que controla a violência? Quem que controla o exército? Quem que controla a parte militar do Brasil, entendeu? Quem é o velho a contar metal vil? Quem que é o velho branco que tá contando dinheiro lá na frente? E quem vai sair na vantagem fugiu. Você já sabe quem sai do Brasil quando as coisas fedem. Aham. Você sabe, você tá lá, você sabe. Eu sei bem. Entendeu? Sei bem. Então, assim… eu queria trazer esse questionamento, uma música que tem a memória afetiva de muita gente, porque tem na minha. Tem, não, do Então Brasil tem na inteiro. memória afetiva de muita gente. Então eu queria trazer pra essa coisa, eu queria exaltar o carnaval, né? Porque na faixa anterior a gente trata o carnaval como uma comemoração de liberdade espiritual, de desprendimento dessa vergonha do corpo que traz o capitalismo, é uma liberdade espiritual. E aí o corpo não importa se tá pelada, se tá com pena, se tá não sei o quê, não importa, é uma liberdade espiritual, uma comemoração de liberdade espiritual, o nosso carnaval. Então, eu quis trazer nesses ritmos, esses símbolos do carnaval, mas quis trazer esses questionamentos do impacto da ditadura militar que ainda alastra a gente, ainda leva a gente para lugares que
estamos aí, que vemos, entendeu? Então a música 8 de janeiro e assim e sucessivamente. assim sucessivamente, a pedida de volta de ditadura, essas burrices de quem não fez o 8º ano do ensino fundamental. Sim, acho que você conseguiu, porque quando a gente escuta o início, a introdução, né, ali o sample da traz música, a gente aquilo. já te traz uma coisa política, já te traz uma familiaridade com esse universo. E aí tem na performance você usando uma faixa presidencial faixa, que a gente sim. já entende que é pra mudar a voz desse Brasil, pra que esse Brasil… Sim, e tudo, palco tudo vermelho, a bandeira do Brasil vermelha. Tudo uma vibe assim, pum, pra tipo assim, ei, Acorda, Brasil! Acorda, Amazônia Brasil! pegando fogo lá no telão, eu sei, ei! Amo, Sabe? amo. É um grande amo, chamado amo. pro atual, assim. E você sente que esse álbum foi um divisor, assim? Com certeza. Ele assim, veio… independente de repercussão, assim, um divisor na minha vida de evolução enquanto ser humano, evolução enquanto… Foi o meu reencontro com o espiritual. Eu nunca tive essa conexão com o espiritual durante a minha vida inteira. Eu sempre evitei, sempre foi tudo muito capitalista mesmo, tudo muito trabalhado na coisa da vergonha. Tenha vergonha do seu corpo, tenha vergonha do jeito que você pensa, tenha vergonha do sexo. Então eu não me identificava com isso, então não exercitava isso. E aí quando eu vi que existia uma outra vertente que não trabalhava na base da vergonha, que me incentivava a ter um contato com a natureza, que me incentivava a pensar no antes pra enxergar pra frente, olhar pra trás pra andar pra frente, sabe? Aí eu tive essa grande conexão. Esse álbum significa muito na minha vida pessoal por conta disso. Lindo, lindo. Obrigada, inclusive, por compartilhar com a gente esse álbum, trazer Marcinha, tantas referências. E agora, já indo pro nosso finalzinho, eu quero te fazer algumas perguntas mais assim. Se tem algum show que te marca, tem algum show que você lembra na sua Sim, carreira que é tenho. muito memorável pra você? Tem um show, tem vários na verdade, mas tem um show em específico que foi em Recife, no Hack Beat. Que era um show aberto na rua. E era o palco, a rua, pra frente assim do palco e água do lado. E eu olhava lá pro final da rua e ainda tinha gente. E não era gente parada. Era a gente dançando. Era a gente dançando, era a gente pra cima. Vibrando com a sua energia. Tanto que quando eu virava de costas pro povo e olhava pra minha equipe, tava todo mundo assim, ó. E eu assim, meu Deus, o que é isso? Esse show me marcou muito, me mostrou muito assim aonde eu poderia chegar. Me mostrou que, tipo assim, lá do outro lado do país, a galera tá curtindo o meu babado, entendeu? Eu não tô só aqui, sabe? Me mostrou, tipo assim, o meu alcance enquanto artista no país, assim. Foi um show muito assim, de eu parar depois e entender, realizar na minha cabeça que… Deu certo. Caralho, deu certo, É a um realidade tá sucesso. aqui, aham. Chique. E algum perrengue? Show, passarela, bastidores, publicidade, alguma história, assim, de algum perrengue que você lembre e fale: oh my God, isso foi buchicho. Deixa eu pensar. Um perrengue. Se tiver, claro, às vezes também não tem. Às vezes a tem, vida sempre é, tem. é super tranquila. Não, sempre tem. O que foi que te aconteceu? Mulher, era um show, tipo assim… num lugar que a festa estava acontecendo, uns menos dois, sabe? No elevador -2. Ah, no subtérreo No ali, su- no baixo. Ali no baixo, no Tá. -2. Aí descemos. Fomos, fizemos o show teto baixo. Ah, já como Teto eu já baixo. fico claustrofóbica só de imaginar. E eu não tava no chão, né? Eu tava no palco, então o teto tava aqui. Tava no pau, tava no Teto teto. baixo, suor pingando do teto. Uou! Babado. Luxo. Muito babado. Muito bacaninha. Muito babado. Fiz o show 1 hora e pouco, dançando e cantando. Então você fica meio assim, né? Eu cheguei no camarim de volta do show, os globos oculares pegando fogo. Queimando. Chama. Eu piscava, doía. Sabe? Eu puxava o ar. Sabe quando você tá na Tipo, tá pegando sauna? fogo? Imagina você tá numa sauna e você puxa o ar muito forte, muito pra dentro. Nossa, meu Deus. Puxava o ar e tal. Eu desci do palco, eu cheguei no camarim. E aí no camarim era aqueles ventiladores… Sabe aquele ventilador antigo que tem uma tela na frente que fica fazendo assim? Sei, que aquele ali é babado. Aquilo ali ventilador é daquele. aquilo ali. Eu olhei pro meu assistente, pro Nilo, eu olhei pra ele e falei assim… Vou desmaiar. Já sabendo que eu ia passar mal, sabendo que eu ia desmaiar, eu olhei pra ele e falei assim… Eu não vou passar mal. Eu peguei uma garrafinha de água.
Já tinha acabado o show, já tinha acabado a magia. Aham. A personagem já nem tava ali mais, entendeu? Sim, sim. Tchaf, 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 tchaf. Olhei pra ele e falei assim, me tira daqui agora, pelo amor de Deus. No -2, sem elevador, tendo que passar pelo público pra ir embora. É babado. Foi um perrengão. E eu assim, ó, passando no público, vendo nada, vendo só borrão. O povo falando comigo e eu, ai… Mas o que era isso? Era uma fumaça? Era uma maquiagem que derreteu, caiu dentro do olho? Não, tinha muito calor, muito calor. Era a pressão e não tinha, do ambiente. e não tinha evacuação. Tava no -2, não tinha Menina, janela. é perigoso, inclusive, A né? amiga ali, se pegasse fogo, babado. Mas não tinha nada Não tinha pra onde correr. E a coisa, uma entrada pra correr. Às vezes a gente se coloca nos lugares, né? Mas o show foi tudo. E essa interação com o povo essa é uma foi das memórias tudo. de coisas mais malucas que você tem, que te aconteceu? Ou você tem uma memória realmente que você Ai, tem fala? várias memórias. Ah, então conta mais uma de uma coisa maluca que te Uma aconteceu. coisa louca que me aconteceu. Uma coisa louca. Quando eu fui conhecer a Madonna a primeira vez. Ah, porque você conheceu a Madonna mais de uma vez? Não, conheci só uma vez. Depois eu reencontrei a Madonna. Ah, passada! Eu não sabia que você era íntima da Madonna. Não, íntima não, né? Dei 2 beijinhos nela 2 vezes na vida. Ela falou hi, eu falei hello. Eu falei hello. Mas foi babado porque a gente tava no Prêmio Multishow. Eu ainda trabalhava pra Pablo. E aí a Pablo insistia muito em, tipo assim… Como eu trabalhava de assistente produtora e tudo tal, eu ia de preto, blusinha, nananão, staff. E nesse dia a Pablo insistiu muito pra eu arrumar um look, assim. 3 dias antes, ela, amiga, você tem que ir vestida, você tem que ir de look, você tem que ir de salto, você tem que ir tal e tal, e nananana. E eu acho que ela já sabia do babado, o babado que ia acontecer, só que ela não me contou. Eu fui… com o meu bom look, arrumei um look com uma marca que eu já tinha desfilado. Falei, lembra que eu desfilei pra você por 2 centavos? Agora você me empresta um look. Entendeu? Fui com uma marca, nananana. A gente lá no meio do prêmio, a Paula falou assim, pois o Luciano Huck chamou a gente pra ir lá na casa dele, que a Madonna tá lá. Comemorando o casamento do empresário dela de não sei o que da onde. Eu falei assim, bicha, me coloca no carro e a gente vai. Cheguei lá, a mulher, nossa, cumprimentei a Madonna. Assim que eu cumprimentei a Madonna, já fui, bebi. Não tava só a Madonna, tava várias delas. Tava a Demi Moore, tava a Ashton Kutcher. Passada. Tava aquele Chris Rock. Chris Rock. Ele olhou pra mim e falou, damn! Eu falei, ai, girl! E eu beba. É real? Ele olhou porque eu tava com uma roupa que era só o tule. Então eu meio que tava de… tipo você, assim. Tá, passada. Tava meio de calcinha e sutiã com uma… Ah, você achou que eu tô nessa proposta? Não. Desculpa. Não foi nesse lugar. Que não, Desculpa os envolvidos. Não foi pensando. Não, mas não, era um pouco bem menos elaborado, obviamente. Na época eu podia só jogar e… Era só um tecido. Era um pano que eu joguei, botei o braço e fui, E aí teve esse babado, e aí no final… Mas aí a senhora ficou muito emocionada e bora beber. Não, só eu. Brasil! Todo mundo ali tava nessa vibe, entendeu? E aí, menina, foi acabando a festa. Eles desmontando o bar. E eu e a Pablo, e não só, várias outras ali, do núcleo. Aham, que não vamos sair daqui. Menina, aí, do nada, pum, acabou, e nós lá Apaga dentro. a luz. Aí vem Luciano, gente, vamos ter noção. Vamos circulando. Vamos tá, que eu tenho 3 filhos pra criar, vamos tá. Aí tinha a casinha de boneca da menina, da filha dele. No quintal. No quintal. Você já foi lá, né? Tô entendendo já. Menina, e eu e a Pablo assim, não, Luciana, a gente dorme ali, ó. A gente dorme ali, a gente fica ali, não sei o quê, nananã. E o Luciano assim, não, gente, pode levar a taça. Vai, vamos. Chegamos lá, ficamos na escada da casa dele, lá da porta. As senhoras foram expulsas praticamente da festa. Não só nós, assim, na escada tinha várias. Na tá. escada tava preta. Não precisa tá falando. Vou falar. Na escada tava preta. Ai, maravilhosa. Tava eu, tava Pablo. Até Tiaguinho sentou lá com a gente, começou a conversar, esperando o carro dele. Nananana. Foi babado, esse dia foi loucura. Que memória eu vi muita gente, assim, que eu… Gente, não, que assim, memória deliciosa. Mesmo tendo sido expulsa, valeu muito a pena. Foi muito a pena ser expulsa. Amiga, eu já quase fui expulsa Amiga, do baile da Vogue. Forte. É, amiga, eu não queria ir embora. Não queria ir embora, Ai, Mona. amiga, meu primeiro Foi baile. naquele? Meu primeiro baile. Que eu vi a senhora? Foi o meu primeiro baile da Vogue depois da pandemia. A senhora tava toda prateada? Não, eu tava toda de vermelho nesse. Não, esse o eu que não eu tava fui. toda prateada, eu acho que já era outro. Não me lembro. E aí
tava, encontrei Linda Quebrada, um núcleo, Xênia França, nananana. E aí, sei lá, querida, já era dia claro, né? E as gatas ali de trique-troque, troque-troque. E o pessoal, tipo assim, amores, então… Vamos lá, vamos colaborar. Mas aí tinha umas os funcionários já, né? Os funcionários, gente, por favor, deixa eu ir embora. Então eu acho que tá tudo bem, porque é bem menos glamuroso que ser expulsa da festa. Tá com a Madonna, com Chris Rock, pelo etc. dono da casa, Pelo babá. dono da casa. Eu espero que ele não lembre de mim desse jeito, Não, ele não deve gente, lembrar. Pelo amor de Deus. Ele não deve lembrar. Sim, porque não… se tivesse alguém que… Se fosse eu, ia lembrar. Olha, amei. Muito. Eu acho amei que o convite. gente teria muito mais coisas pra conversar. Gente, mas é a gente teve que segurar muito a onda. E a internet, assim. você sabe, não dá pra gente ficar aqui 3 horas, senão Não o pessoal dá, não que o povo escuta. não O povo vem. hoje é tudo dos 15 segundos. Mas quero te agradecer mais uma vez por ter topado, por ter compartilhado a sua história, por ter trazido pra mim coisas inéditas que você não contou em outros lugares. Dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu espero que você continue navegando por esses mares, introduzindo honestamente e produzindo esta arte travesti, transvestigênero e feminina, que vai rompendo um pouco desses lugares que impossibilitam os nossos corpos de ocuparem. Que com sua arte, que também com o seu corpo, que é belíssimo, esculpido, moldado, você possa continuar… Não importa. O importante importa sim, doutores, importa sim, doutores. Aí depois eu quero também um pouquinho dos contatos desses doutores. Eu vou te passar todos os doutores, mulher. Que eu quero fazer toda essa… Vou te passar os que mudam a estrutura e os que faz a manutenção da estrutura. Eu quero tamanho de cabeça, pé, pescoço, quero mudar tudo. Bom. Tá bom, vou ter que dar uma pesquisada, mas eu vou contigo. Amor, eu vou confiar em você. Tá bom. Mas te agradecer muito, Obrigada, muito. Dizer pra mim, assim, foi uma satisfação imensa. E que a senhora siga, né, querida? Que a senhora siga. Sim, que a gente se encontre mais vezes, que esse seu projeto novo venha com muita luz. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar muito abertas para conhecer você nos vários âmbitos da sua vida. Eu tenho certeza do quão querida a senhora é pelas pessoas, que elas vão querer saber da senhora. Elas vão querer ver a senhora falando de qualquer coisa que a senhora for falar. Então. Eu amo, mas elas vão saber muito pouco de mim, muito mais sobre vocês nesse projeto. Porque eu acho que as protagonistas aqui são vocês, as convidadas brilhantes que sentam nesse sofá e me abrem a vida, a história, a trajetória. Obrigada, Urias. Obrigada. A Erika Pod é uma produção da Peri Produções. A apresentação é da Erika Hilton. A direção, do Gustavo Rosa de Moura. A produção é da Alessandra Rufino e do Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva é da Carolina Foratini Igreja e da Sabrina Macedo. Direção de produção, Sabrina Macedo. Roteiro é da Luísa Miguez. Assistência de produção, Léo Tony Costa. Edição e making off, da Júlia Leite. Correção de cor, do Wes Yamaguchi. Comunicação e divulgação, da Luna Costa. Identidade visual, da Júlia Ferreira. As redes sociais, da Gabi Biga. Jurídico, da Leda Stoppazoli. As relações públicas e assessoria de imprensa, da Cristina Padiglione e do Sérgio Ribas. A distribuição em redes sociais, do Renato Passos. A beleza, da Lady Souza. O styling é do Bruno Pimentel. Produção de moda da Juni Martins e a direção de arte do programa é do Rubens Amato. A fotografia é da Elisa Hatz, operação de câmera Bianca Sayuri e Gustavo Lira. O som é de Aren Galo, a elétrica de Gabriel Vignola, assistência de elétrica João Campos, assistência de câmera e logagem Rafaela Rosa, camareira Edna Mesquita. Apoio da Casa de Francisca, onde o programa foi filmado.